Olá, bom dia! Vocês vão acompanhar a partir de agora, aqui no RN no Ar, a melhor programação para o seu final de semana. Dentre elas, o nosso destaque dessa semana, que é o sertanejo Valber Fernandes, não é isso? Que está se apresentando sábado aqui no Peppers, junto com outras duas atrações. Muita animação, né? Para vocês prometerem para esse público que vem aqui para o Peppers neste sábado. Fala um pouquinho como é que vai ser seu show, Valber. Vai ser bom demais, o enfoque da festa é Peppers para namorar, então é para tirar a galera da solidão mesmo. Vai ser bem legal, vou fazer com minha banda o sertanejo, que a gente faz sertanejo, mistura um pouco com forró também. E vai ter também o forró do Top de Linha e Brilhantes do Forró. Vai ser bem legal a festa, vai bombar, sabe? Pra ninguém sair sozinho daqui, né? É verdade, para tirar da solidão, Peppers para namorar. Apesar que o público sempre tem, você consegue viver da música, você só faz isso, só entre aspas, né? Ou você tem algum outro lado que as pessoas de casa não conhecem? Tem, eu sou enfermeiro, também muita gente não sabe, mas sou enfermeiro. Trabalho no interior também, posto de saúde, essas coisas e tal, mas vivo mais da música, Você tem uma vida dupla, de manhã enfermeiro e à noite tá na música. Mas a música, no caso, não é hobby, é o contrário, o hobby é enfermagem. A música é realmente do que eu vivo de música há 3 anos, graças a Deus, e amo muito o que eu faço. Valber, a gente vai continuar esse bate-papo aqui com o enfermeiro e músico, o Valber, mas agora a gente vai conferir a programação completa para este final de semana, olha só. A noite é de muita animação para os amantes do rock and roll. As bandas Os Grogs e Jack Black comandam a festa com clássicos dos Beatles, Jimi Hendrix e Rolling Stones. É hoje no Taverna Pub às 10 da noite. E quem disse que Elvis morreu? O astro do rock permanece vivo na memória dos fãs e de uma banda inglesa considerada o melhor tributo a Elvis Presley no mundo. The King is Back será apresentado hoje às 9 da noite no Teatro Riachuelo. Os amigos de Caicó se reúnem em Natal para uma grande festa na ABB. Animam o encontro Messias Paraguai e ainda os caicoenses Marcos Vinícius e Canelinha e Banda, a partir das 3 da tarde. O cantor e compositor Oswaldo Montenegro volta a Natal amanhã para apresentar as canções mais recentes do álbum De Passagem. O show de abertura será do cantor Ivanildo de Natal. É às 9 da noite, no Teatro Riachuelo. Sentado num restaurante, triste, cabisbaixo, tomando um e chorando. O filho do Tiririca não puxou apenas a aparência do pai. Tirolipa também é humorista e se apresenta amanhã em Natal no Teatro Alberto Maranhão. Ele sobe ao palco com um repertório variado de piadas e personagens. É neste sábado, às 8h30 da noite. Deixar acontecer, pena tem que valer. Tem que ser por você, nós livres a voar. E esse céu que hoje está comigo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o teu rosto. Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu e a noite inteira amar. Valber Fernandes é neste sábado aqui no Peppers Hall. Faz um convite então para quem está em casa assistindo a nossa agenda cultural. Vamos lá, galera, tirar a solidão, hein? Peppers para namorar, sábado agora, vamos todo mundo. Quem tiver solteiro, que quiser uma namorada, vamos arrumar agora, amanhã no Peppers Hall. Ok, então obrigada pela sua presença aqui na nossa agenda cultural. A gente vai ficando por aqui. Um excelente fim de semana para todos vocês e até a próxima sexta. Vamos de música? Vamos. Tô valendo nada, a minha carne é fraca, nossa, assim você acaba me matando. Você não faz ideia do que eu tô imaginando. Logo hoje que saí com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada. Essa menina também resolveu sair de casa, toda produzida, mais top da galáxia. Tá tirando onda, rebolando na minha frente.